Eu sou de Pedrinhas, mas eu estudava numa escola vizinha, numa escola de uma cidade vizinha, que é Maracaí. E lá em Maracaí, a gente era muito influenciada pelos próprios professores que davam aulas lá. E tiveram alguns professores que vieram da Unesp e de outros, todos eram formados em faculdades públicas. Então essa influência da faculdade pública dentro da minha escola era muito grande. Aí a gente, por essa influência, né, no ensino médio também, a gente ficava pesquisando e tentando. Eu prestei muitos vestibulares desde o primeiro ano do ensino médio até decidir realmente o que eu queria, mas eu também prestei muitas coisas aleatórias, assim, prestei química, prestei engenharia química, que na verdade eu queria fazer engenharia química. Aí aqui prestei engenharia ambiental por ser mais perto da minha cidade, para estar perto da minha família. E foi a primeira nota, o resultado, né, de vestibular que saiu, assim, foi para cá. Aí eu acabei vindo, mesmo não tendo a certeza que eu queria fazer engenharia ambiental. Mas depois que eu vim para cá foi, assim, um descobrimento, porque eu gostei muito da cidade, eu me adaptei muito fácil. O pessoal da universidade, ele foi muito caloroso comigo, assim. Como pessoas diferentes, vindo de lugares diferentes, todo mundo se abraçou. Então foi um lugar que eu gostei de ficar de primeiro momento por isso. Uhum. Depois que eu fui conhecendo um pouco mais do curso, eu vi que eu sou muito próxima da área, eu gosto muito de meio ambiente, eu gosto muito de lidar com o meio ambiente, cuidar do meio ambiente. Eu não sei se influencia, mas eu fui escoteira por muitos anos. E a gente tem lemas, né, dentro do escotismo, assim, que é para a natureza, com a natureza, assim, de cuidar, deixar melhor do que você encontrou. Então, acho que por ter essa influência do escotismo, mais do dia a dia, assim, e gostar muito do lugar, o curso me encantou, no geral. Por isso que eu quis firmar aqui, né, na engenharia ambiental. Desde o primeiro ano que a gente está aqui na Unesp, o pessoal, eles sempre influenciam a pesquisa. Então, aluno, vai fazer uma iniciação científica, vai tentar uma bolsa, vai tentar alguma coisa, sempre para agregar mesmo ao seu curso de graduação. Então, no meu primeiro ano, foi me apresentado a iniciação científica. No segundo ano, em 2017, eu entrei aqui em 2016, em 2017, meu segundo ano, eu tive uma aula de topografia. Não é junto da minha área agora, mas assim, não é a mesma coisa. Uhum. São coisas diferentes. E eu gostava muito do professor, eu acho que ele nem sabe disso, mas eu gostava muito dele, o Paulinho. E eu gostava da aula porque ela misturava o campo e misturava o cálculo, que eram duas coisas que assim, levavam a minha graduação para frente, né? Que eu gostava muito de fazer e tudo mais. Aí eu conversei com ele, perguntando, professor, o senhor precisa de aluno? Quer aluno de iniciação científica? Porque eu queria fazer uma iniciação científica na época. Mas na época ele falou para mim, ele estava muito cheio de aluno, muito cheio de coisa para fazer, não dava para pegar mais gente. Aí ele me apresentou a professora Fernanda Watanabe, ela tinha acabado de ser concursada, acabado de entrar aqui. E eu fui a primeira aluna de iniciação científica dela. Primeiro ela me apresentou o conteúdo, né, o que era o sensoriamento remoto, que hoje em dia é a minha área de pesquisa dentro do sensoriamento remoto. Aí eu fiz um programa de formação complementar com ela, porque até o segundo ano eu não sabia o que era, nunca tinha tido contato, e ela que me apresentou, e eu gostei muito da área, assim, foi um amor à primeira vista, talvez, pela área, assim. E foi assim que começou, eu fiz esse programa de formação complementar, e aí em 2018 a gente solicitou uma bolsa e eu comecei a minha iniciação científica. E foi a minha iniciação científica, ela foi na área de sensoriamento remoto, e a gente fez a classificação do uso e cobertura da terra ao redor da área alagada da usina hidrelétrica de Três Irmãos, né, para ver qual era a influência desse uso e cobertura em volta. Eu acabei estudando um pouco da história também, né, quando foi alagado, o que aconteceu quando foi alagado, e todo esse processo temporal.
até os dias atuais, naquela época, né, 2018. Perfeito. E a iniciação científica, então, que te colocou aí no mundo da pesquisa, deve ter, eu imagino que você tenha se encantado também por essa possibilidade, tanto que você segue, depois da sua formação como engenheiro ambiental, você segue para o mestrado em ciências cartográficas aqui também na FCT. Então, como que foi essa transição? Você continuou com a professora Fernanda? Como que aconteceu isso? Eu consegui ter uma relação muito boa com a professora Fernanda. A minha primeira orientadora e foi orientadora de tudo até agora, né? A gente começou com a iniciação científica e depois de começar a desenvolver a pesquisa, e quando eu concluí, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer para minha vida, pesquisar. E aí foi aí que eu tive a certeza, né, que eu queria fazer a pós-graduação, e aí depois eu veria se eu gostaria de continuar ou não. Doutorado, pós-doutorado, hoje em dia é uma certeza que eu quero fazer, terminar meu doutorado, quero tentar um pós-doutorado e assim por diante, quero prestar o concurso também, tenho a ideia de ser professora, mas foi aí que a pesquisa começou a me encantar mesmo. No mestrado, eu migrei para outra área, que é uma área que foi muito trabalhada aqui na pós-graduação uns anos atrás, porque tinham vários alunos que estudavam a água, comecei a trabalhar com a água. Só que é um tema um pouco mais complexo, né? A água em si ela é muito complexa e lidar com a água, o sensoriamento remoto da cor da água é complexo, assim, né? Você tem que estudar muito, entender muito, são muitos termos técnicos. Foi difícil no começo para mim, tive que ler bastante, estudar bastante. Mas a gente consegue, né? Tudo que a gente se esforça, a gente consegue fazer. A minha área de estudo no mestrado, eu estava junto com uma empresa, a Inspectral, e eles conseguiram muitas parcerias, muitas conversas, então a gente conseguiu, como área de estudo, um Centro Nacional de Pesquisas Ambientais de Peixes, que é o CEPTA, que fica lá em Pirassununga, é do ICMBio. E lá eles têm tanques de piscicultura escavados de diferentes tamanhos e eles abrigam nesses tanques diferentes espécies de peixes. Então, por serem de diferentes tamanhos e terem diferentes espécies de peixes, eles tinham características físicas diferentes. Então, um podia ser um pouco mais barrento, outro podia ser um pouco mais limpo, outro podia ter mais plantas dentro, né, de características diferentes mesmo. E aí, o meu objetivo foi estimar a concentração de clorofila dentro desses tanques e de todo o sistema de aquicultura que tinha ali, que era desde as represas que alimentavam os tanques até a descarga, né, no rio, e avaliar, né, estimar essa concentração de clorofila. A importância de fazer a estimação de clorofila por meio do sensoriamento remoto é evitar que a pessoa vá até o campo, colete a água, leve para o laboratório, faça a filtragem e todo o processo até conseguir a concentração de clorofila desse lugar. Quando você estima por sensoriamento remoto, é rápido, é momentâneo, né? Você tem a imagem ali e você aplica um modelo e esse modelo ele te retorna a concentração de clorofila. Então, tendo esse modelo e você capturando a imagem, tendo esse modelo, você estima a clorofila na hora, não tem todo esse processo laborioso de ir lá, coletar água e tudo mais. Ainda mais para tanques de piscicultura que são controlados, que é de um centro de pesquisa que precisa às vezes coletar clorofila todos os dias, né, para saber como tá a qualidade da água daquele tanque. É um processo menos laborioso, menos custoso também, né, porque você precisa de uma equipe técnica muito grande, talvez. E isso porque eu estava trabalhando com tanques de piscicultura, mas às vezes você precisa saber da qualidade da água de um rio e ele é inacessível porque tem muita vegetação em volta. Como você vai lá coletar água frequentemente se você precisa saber
dessa concentração de clorofila que tem ali, para saber a qualidade da água, se você não consegue chegar até o local. E por imagem é muito mais... facilita, né? Facilita muitas coisas. E a clorofila, ela é um indicador do estado trófico da água, o quanto essa água está envelhecida ou não. Essa eutrofização, ela pode ser natural ou ela pode ser antrópica. E quando ela é antrópica, ela é por influências assim de ou esgoto ou escoamento superficial de agrotóxicos. Tem muito agrotóxico, vai aumentando os nutrientes ali, principalmente nitrogênio e fósforo, que vai alimentando aquela água e vai proliferando mais o fitoplâncton, mais clorofila ali, que está ali no fitoplâncton. Então a gente consegue saber a qualidade da água por meio da clorofila. Para desenvolver, né, o projeto em si, o meu estudo, a gente teve que fazer trabalhos de campo, sim. Tinha que ir no local, tinha que coletar a água, tinha que saber o quanto de clorofila tinha ali. Então a gente coletou a água, levou para o laboratório e estimou clorofila. Mas também a gente coletou a radiância da água. A gente vai lá com o espectroradiômetro e mede a radiância da água para depois transformar em reflectância, que isso que entra nos modelos. Mas o que é a radiância da água? Basicamente, a luz do sol entra na água, interage com os elementos que tem ali e sai. A gente mede essa quantidade de energia de luz do sol que está dentro da água interagindo com os elementos. Isso que é a radiância. Aí a gente também sobrevoou com o drone, né, com a câmera, que capturou as imagens dos tanques. Aí essas imagens a gente montou os ortomosaicos, né, porque elas são muito pequenininhas, elas têm uma resolução, as minhas, pelo menos, com a altura de voo que a gente tinha, uma resolução de 1/17 por 1/17 centímetros. Bem pequena mesmo. Então a gente precisava juntar todas essas imagens para a gente conseguir ver o local amplo assim. E aí começar os processamentos, né? Eu recortei só as áreas de água das minhas imagens, então tinha só os tanques. E aí eu usei o aprendizado de máquina, né? Dentro desse aprendizado de máquina, eu usei 3 modelos. A gente usou o Randall Forest e o Multilayer Perceptron. E o mais simples, que não é Machine Learning, né? Que é a regressão linear múltipla, para ser como referência, assim, um baseline, né? Porque é usual. É antigo, é usual, funciona, enfim, em diversos trabalhos na literatura. E a gente queria tentar usar isso também. Só que o que não tem na literatura? Muitos trabalhos com imagens de drone para água. Porque é complexo, assim, explicar. Para a gente conseguir unir as imagens do drone, a gente precisa de pontos homólogos. A água, ela é muito homogênea. Então, o processador, o software que você está usando, não entende que aquele quadradinho de água tem que ficar desse lado do outro quadradinho de água. Por mais que eles sejam georreferenciados, eles têm uma coordenada, uma latitude e uma longitude. Mas eles não funcionam só assim. Falta um ponto de referência. Falta um ponto de referência. Então, o que ele faz? Ele consegue delimitar a borda muito bem, então você consegue ver perfeito. O meio da água fica um buraco. A gente não conseguia montar os ortomosaicos. E não conseguiu resolver isso, não teve solução, porque as imagens eram muito pequenas e não tinha os pontos homólogos dentro da água, né? Mesmo com essas imagens que faltavam um pedaço, a gente estimou, né, a clorofila que tinha em volta naquela água. E aí foi por meio desses modelos de aprendizado de máquina. A gente entra com esses valores de reflectância, entra com o valor da clorofila que a gente estimou em laboratório, e o que esses modelos vão fazer? Eles vão aprender, né, com o valor de reflectância e o valor de clorofila que você tem, vão aprender qual valor de reflectância equivale a qual valor de clorofila, né? E aí, quando a gente tem as imagens, a gente também tem esse valor de reflectância, né? Eles vêm primeiro em dados brutos, mas depois a gente faz uma calibração radiométrica para transformar esses valores de dados brutos em valores de reflectância, para compatibilizar os dois. Depois do modelo pronto, a gente aplica esse modelo na imagem, porque a imagem ela é formada por várias bandas
que essas bandas elas contêm os números de comprimentos de onda, tudo certinho, com o valor de reflectância. Então a gente consegue aplicar esse modelo na imagem e assim estimar a concentração de clorofila da imagem que foi capturada. Os modelos que a gente desenvolve, por exemplo, se a gente pegou lá os dados em dezembro, janeiro, fevereiro, que é um período muito chuvoso, e depois pega julho, agosto, setembro ali, que é um período de seca, que venta muito. O modelo que a gente desenvolveu com os dados de dezembro, janeiro e fevereiro não funciona bem para os dados de julho, agosto, setembro, porque tem muita variação na água, né? No calor é uma coisa, no frio é outra coisa, né? Então, o que tem dentro da água ali está sempre se movimentando também. Então, tem essa diferença. Outra questão de complexidade, assim, é que se a gente desenvolve um modelo para uma região, por exemplo, eu desenvolvi o meu modelo para tanque de piscicultura, eu não vou conseguir usar num reservatório. Não vai funcionar, porque são locais diferentes, de características físicas, bióticas muito diferentes, né? Então, por isso que a gente tem que desenvolver desses modelos que são empíricos, no caso, um modelo para cada região. Entendi. Para cada local, para cada diferença de tempo, assim. Entendi, interessante. E me fala uma coisa agora, assim, né? Em relação a resultado, né? Então você tem o trabalho de coleta, de ensinar, né, os modelos, depois de validar, né? E o que você obteve dessa validação como resultado, assim, em relação àquilo que você trabalhou, né? Os tanques de piscicultura, a período determinado do ano, mas o modelo que você montou para isso, né? Como que foi? O que você avaliou de resultado desse trabalho? Dos 3 modelos que eu apliquei, que foi a regressão linear múltipla, o Randall Forest e o Multilayer Perceptron, o Randall Forest e a regressão linear múltipla se mostraram os melhores resultados. Eu consegui acurácias boas, acima de 70%, que para água já é considerado bom, né? Porque é realmente muito difícil de estimar por imagem. E só eu tive os problemas com as imagens que ficaram os buracos na água, né? Para essas imagens, o que aconteceu? Ficaram um buraco na água e a água que estava em volta, ela sofria interferência desse buraco porque não tinha nada ali, né? Então, a luz que a gente conseguia medir, a intensidade da luz que a gente conseguia medir dessa imagem era diferente da verdadeira, porque ela não estava completa. Aí, os modelos não ficaram bons para essas regiões, que os reservatórios, né, que estavam lá, que eles eram maiores que os tanques de piscicultura, por exemplo, a gente não conseguiu usar o modelo bem para esses lugares, né? Então, eu tive dificuldades quanto a isso. Mas quando a gente isola só os tanques, que são de pequeno porte, as melhores acurácias foram alcançadas por esses modelos, o Randall Forest e a regressão linear múltipla. O que aconteceu com o Multilayer Perceptron? Eu acho que foram poucos dados de entrada para treinar o modelo. Ele não conseguiu aprender. Por isso que, apesar do Multilayer Perceptron ser uma rede rasa, assim, ser considerado um Deep Learning, por ter só uma camada, que eu trabalhei só com uma camada, né? Considerado uma rede rasa, ele ainda precisava de mais dados de entrada para conseguir aprender. Então, ele não foi bom para minha pesquisa por conta disso. Entendi. Sobre o seu mestrado, alguma coisa que você acha importante falar, que eu não tenha perguntado? Eu tive um problema muito grande no meu mestrado, que foi a calibração radiométrica dos dados. Eu acho que eu fui a primeira pessoa que trabalhou com essa câmera Growing, eu acho que eu sou ainda a primeira pessoa que trabalhou com essa câmera Growing para água. Ela é uma câmera para agricultura, né? Ela foi desenvolvida para agricultura. E aí a gente tentou esse desafio. Por que a gente tentou esse desafio? A câmera, ela tem bandas que são de interesse, que conseguem estimar o que tem dentro da água, né? E foi por isso que a gente usou ela, era muito interessante e a gente queria ver se dava certo, né? Só que, como era um instrumento novo, ninguém tinha usado para água, até o pessoal que usava para agricultura
a gente não tinha um fluxo de processamento definido. Então, até chegar nesse fluxo de processamento, demorou muito tempo, e eu atrasei meu mestrado 1 ano e meio por causa disso, né? Essa parte de calibração radiométrica, de transformar os dados brutos, quando a gente captura a imagem, para a reflectância, foi trabalhosa, porque para as imagens de satélite ou outras câmeras, a gente tem na literatura o que fazer. Qual software usar, qual segmento, em qual rumo ir, né, essas coisas assim. Só que para essa câmera a gente não tinha. Então, até chegar numa calibração radiométrica boa, foi muito tempo. E aí, essa câmera, ela vem com um software que você exporta, né, as imagens. Só que no começo, existia uma configuração dentro desse software que ele embelezava a imagem. Então, ele colocava uma informação ali dentro para deixar a imagem mais bonita. E a gente não sabia ainda como tirar esse embelezamento da imagem. Foi muito trabalhoso até descobrir isso, até conseguir fazer a calibração radiométrica. E eu fugi um pouco do que tem na literatura, hoje em dia, né, sobre calibração radiométrica, que a gente aplica modelos lineares para transformar o valor de ND para reflectância, mas o que deu mais certo para mim foi um modelo exponencial para transformar o valor de ND para reflectância, para eu conseguir depois construir os meus modelos de machine learning e aplicar nas imagens. Então, assim, foi um processo muito trabalhoso, deu desgaste físico, mental, psicológico, tudo que se pode imaginar, mas a gente conseguiu, assim. Foi manual essa calibração. Existem meios de se fazer por softwares e automáticos, assim, mas eu fui lá no Excel mesmo, porque não teve outra alternativa para mim. Foi só assim que eu consegui entender os dados, descobrir como eles funcionavam, e eu acho que o pessoal está usando ainda, pelo menos usou por um tempo essa calibração que eu desenvolvi. Tem um pessoal que ainda está usando para aproveitar para usar nessas imagens. Né? Existe alguma maneira de eu entender com mais facilidade o que é a calibração radiométrica? Porque assim, você fala ND, vira um negócio. Quando a gente está falando em fazer a calibração radiométrica, o que eu estou querendo fazer? Você está querendo transformar os valores de ND em reflectância, mas eu vou explicar o que são esses NDs. Quando a imagem vem bruta, ela vem... As imagens que eu tô falando é cada pedacinho de 1 por 17 por 1 por 17 centímetros que eu tinha. Ele vem com um valor. Esse valor representa alguma coisa na superfície. Vou dar uma ideia bem além, assim. Por exemplo, eu tenho esse quadradinho de água que é o número 1. Esse quadradinho de árvore que é o número 2. Outro quadradinho de água que é o número 1. E um quadradinho de, sei lá, um formigueiro que é o número 3. Aleatório. Esses números para mim, 1, 2 e 3, não valem de nada. Eu preciso desse valor de reflectância, que é um valor que a gente mede na superfície, que o equipamento consegue ver na superfície, né? Que ele mede da superfície. A radiância que a gente transforma para reflectância. É uma grandeza calculada. Então, para compatibilizar esses valores de reflectância que eu tenho coletado pelo equipamento do campo, eu fui lá, medi tudo certinho, com as imagens, eu preciso transformar esses valores 1, 2, 3 de ND para a reflectância. E aí dá para fazer por uma regressão linear simples. O valor 1 é 0,00 não sei o que, o valor 2 é igual a 0,0 e constrói a reta, entendeu? É a compatibilização do ND e da reflectância. Aí a gente transforma tudo para reflectância. No doutorado agora eu continuo trabalhando com a professora Fernanda, ela é minha orientadora, e eu também continuo trabalhando com água e a estimação de clorofila na água. Só que eu mudei a minha área de estudo, eu tive a oportunidade agora de trabalhar com o pessoal do INPE, a gente e também está inserida num projeto que é uma cooperação entre Brasil, França e Luxemburgo, que a gente está estimando a qualidade da água de vários reservatórios, lagos, lagoas do mundo inteiro. E aí eu estou responsável por essa estimação no Rio Tietê. Então esses dias eu fiz o trabalho de campo, a gente ficou 2 semanas dentro do Rio Tietê, quase, para coletar os nossos dados.
E o que eu quero fazer? Eu quero desenvolver um modelo para estimar a concentração de clorofila de todos os reservatórios da cascata do Rio Tietê, mas um modelo que seja representativo para todos os reservatórios. Não vai ser fácil, talvez eu precise desenvolver um modelo híbrido, que seria assim, são vários modelos que se encaixam em um só. Porque os reservatórios, igual eu falei antes, eles têm características diferentes, mudam de acordo com essa temporalidade, né? Choveu, não choveu, tá frio, tá calor, enfim. E lixo, tem muito descarga de esgoto, tem muito escoamento superficial, enfim. O que tem em volta, por mais que seja estado de São Paulo, também difere um pouco, né? O uso de cobertura da terra que tem em volta. Então a ideia agora é desenvolver esse modelo. E para desenvolver esse modelo, eu vou usar o Deep Learning. E eu vou tentar, que é o aprendizado profundo, né? E eu vou, para ajudar a complementar os meus dados, eu vou usar bancos de dados bióticos existentes, que eles chamam Glória e Brasa. O Glória é um banco de dados bióticos que ele tem amostras de todo mundo, assim. Então, de vários reservatórios, lagos e lagoas do mundo inteiro, e dentro dele a gente tem a reflectância, que é uma medida que eu preciso para entrar nos meus modelos, tem valor de clorofila, tem valor de sólidos suspensos dentro da água, tem valor de matéria orgânica dentro da água, de profundidade. Então, são vários parâmetros que eu posso usar de entrada no meu modelo para tentar deixar ele robusto o suficiente para estimar a clorofila em todos os reservatórios da cascata. Só que agora não dá mais para usar o drone, porque na minha área, os tanques de piscicultura, pequenininhos, uma área pequena, o drone voa, sei lá, uma meia hora, uns 20 minutos, meia hora mais ou menos. Eu tô falando de quilômetros de água, o Rio Tietê inteiro, 800 quilômetros. Não tem como eu sobrevoar com um drone, então agora a gente vai usar imagens de satélite. Estar inserida no projeto temático foi de grande sorte, assim, porque a gente tem acesso a todos os instrumentos necessários, às vezes precisa de financiamento para ir com algum campo e a gente tem esse financiamento para ir para algum campo, para participar dos eventos, dos congressos e tudo mais, que faz parte da nossa formação também, que a gente acaba aprendendo mais. Então, estar aqui na Unesp e poder participar desse projeto é de grande valia, né? É uma ajuda imensa para quem é pesquisador, para quem se dedica, para quem precisa mesmo disso.